Legal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda edição do programa de hoje, que está quentíssimo, quentíssimo, quentíssimo. O que parecia impossível virou realidade. Alexandre de Moraes, ministro do STF, cavou a própria cova. Ele acaba de ser sancionado pelos Estados Unidos. Sim, o homem que comandou censuras, perseguições e prisões arbitrárias agora está oficialmente na lista da Lei Magnitsky, uma legislação aplicada a violadores de direitos humanos e agentes de regimes autoritários. Enquanto a mídia tradicional zombava, fazia piada com quem perderia o visto primeiro, nós aqui alertamos, isso teria consequências, e graves. Agora não é mais sobre visto, é sobre sanção internacional, é sobre vida após sanção. Bens congelados no mundo inteiro, contas bloqueadas, proibição de entrada nos Estados Unidos, restrições globais. O jogo virou e virou pesado. A nota oficial do Tesouro americano é bem clara. Moraes atua como censor de redes sociais, persegue opositores e fere princípios fundamentais do Estado de Direito. Plataformas como a X e a Rumble, empresas americanas, foram vítimas diretas dos seus bloqueios. E agora, os Estados Unidos reagiram, e reagiram bem duro. E a reação veio com força de Estado, com peso jurídico e com um recado para o mundo inteiro. A liberdade de expressão não se negocia e quem ultrapassa o limite vai pagar um preço bem alto. O Brasil se vê agora associado a países como Venezuela, Irã e Nicarágua. Ministros de toga, acostumados ao silêncio da mídia amiga, agora encaram o peso de serem vistos como párias internacionais. O que começou com piada de rodinha de vinho virou vergonha diplomática global. Será que outros ministros seguirão pelo mesmo caminho? Será que o judiciário brasileiro vai soltar a mão de Moraes ou vai se agarrar no abraço dos afogados? Você vai entender tudo isso com análise direta, sem filtro, com o nosso comentarista jurídico, Dr. André Marcília, e também o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Só lembrando que Donald Trump antecipou as tarifas de 50%. O governo brasileiro e a comitiva de senadores em Washington queriam postergar o início dessas tarifas para 90 dias. Só que Trump foi antecipar. Oh boy, o bicho pegou dobrado nesta quarta-feira. E nós vamos analisar tudo isso daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Não saia daí não, a verdade está só começando a aparecer. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco.
Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas 3 áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo Juba de Leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. E olha só, não se pode subestimar, não se pode brincar com coisa séria. As redes abertas fizeram o jogo das autoridades brasileiras. Deram voz às manifestações dos ministros autoritários. Repercutiram desaforos e desdéns, como as piadas em rodas regadas de uísques e vinhos premiados sobre quem seria o primeiro a perder o visto de entrada nos Estados Unidos. Lembra disso? Achavam que, por estar no topo da pirâmide, sabiam bem mais que o brasileiro em geral, e que isso, uma simples suspensão de visto, seria impossível, dada a tal imunidade diplomática. Não, ninguém vai fazer isso com um juiz da Suprema Corte do Brasil. Esses caras da mídia não sabem de nada. É mesmo? Pois foram justamente esses caras da mídia alternativa que trouxeram a verdade para o povo brasileiro. Nós falamos o tempo todo da importância desses atos e das consequências que eles trariam. Ninguém das redes abertas falou sobre isso. Muito pelo contrário, trataram de desfazer as informações com desdém e arrogância. Se você quiser saber da verdade, como ela realmente é, esqueça de agora em diante as redes abertas, que são pagas pelo governo federal. As contas são mantidas pelas verbas do governo federal. Nós, da mídia alternativa, não.
sobrevivemos com a ajuda de apoiadores como você. E isso é o que importa. Graças à sua ajuda, podemos trazer, desde o início, informação segura como essa que você está tendo agora. O que parecia improvável acabou de se tornar realidade. O governo dos Estados Unidos aplicou, enfim, e oficialmente, a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF brasileiro. A medida foi confirmada nesta quarta-feira, 30 de julho, e representa a mais dura resposta internacional à escalada autoritária promovida pelo judiciário brasileiro nos últimos anos. Moraes passa a integrar a lista de indivíduos sancionados por graves violações de direitos humanos e abuso de poder, segundo os critérios da legislação americana. Isso é horrível, é vergonhoso demais para o Brasil e judiciário brasileiro. Um membro da mais alta corte sancionado e escrachado internacionalmente. As portas do mundo agora se fecham para o indivíduo Alexandre de Moraes. Se ferrou feio. A decisão foi fundamentada no Executive Order 13.818, que operacionaliza a chamada Global Magnitsky Act. Com isso, os bens de Moraes em solo americano são imediatamente congelados, suas transações financeiras bloqueadas no mundo inteiro, e o ministro está formalmente proibido de entrar nos Estados Unidos. Isso ainda sem contar com os aliados americanos que podem seguir também sancionando o ministro, como a Comunidade Europeia, os países integrantes da OTAN, o que se estende também a membros diretos da família dele. As sanções não são apenas simbólicas. Representam uma condenação pública da postura adotada pelo magistrado em relação à liberdade de expressão, censura de redes sociais, prisões sem julgamento e perseguição sistemática a opositores políticos do governo Lula. Veja que a aplicação da lei foi global no mundo inteiro. Ou seja, Moraes está sancionado no mundo todo, em todo o planeta. Até o Banco do Brasil terá dificuldades de operacionalizar os pagamentos do ministro dentro de território nacional, mesmo ele usando a caneta de juiz. E por quê? Porque o Banco do Brasil, assim como o Banco Central Brasileiro, tem relações financeiras com instituições americanas. As reservas cambiais que o Brasil tem, que o Banco Central tem, são em dólares e no mercado internacional. Então, quem fizer negócio com o ministro agora sofrerá punições e poderá deixar o SWIFT bancário global. A justificativa dos Estados Unidos é clara. Moraes atua como juiz e executor de uma perseguição política travestida de processo legal, com base em decisões arbitrárias que afrontam princípios básicos do Estado de Direito. A nota oficial do Tesouro americano ainda destaca que o ministro promoveu uma caçada judicial contra cidadãos, parlamentares, jornalistas e plataformas digitais, inclusive empresas americanas, como a Rede X e a Rumble, que sofreram bloqueios diretos ordenados por ele. Essa não é a primeira sinalização de que o judiciário brasileiro ultrapassou os limites toleráveis para a comunidade internacional, mas é sem dúvida a mais contundente. A inclusão de Moraes na lista de sanções da Lei Magnitsky coloca o Brasil em uma posição desconfortável demais no cenário global, sendo associado a países como Venezuela, Nicarágua, Rússia e Irã, todos com autoridades também sancionadas sob o mesmo dispositivo. Nos bastidores de Brasília, a reação foi de espanto. O Planalto ainda tenta manter o silêncio, mas a mensagem está dada. O mundo está observando. E se o judiciário brasileiro continuar se comportando como instrumento de censura e repressão política, outros nomes podem seguir pelo mesmo caminho de Moraes.
O que começou com a revogação de vistos evoluiu rapidamente para bloqueio de bens e pode terminar em processos internacionais, isolamento diplomático e ações pesadas no Tribunal Penal Internacional. Acreditamos que agora as pessoas sabem que não se trata de brincadeira, que a coisa é muito séria. E pior, longos anos de prisão poderão vir para Alexandre de Moraes. Com essa decisão, o ministro deixa de ser apenas um magistrado do STF e passa a ser oficialmente um pária internacional. E o Brasil, mais uma vez, se vê envolto em um escândalo diplomático por conta da arrogância de seus próprios togados e autoridades do Executivo. Será que isso precisava mesmo acontecer? Para que essas autoridades acordassem? Tiveram inúmeros avisos, mas fizeram suas próprias escolhas. Lembrando que outro processo corre nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Os jornais americanos, principalmente o Wall Street Journal, têm dado destaque à inclusão irregular e fraudulenta do nome do ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, no sistema de imigração americano. Eles querem saber por que o nome de Felipe Martins apareceu por 2 vezes fraudulentamente no sistema de imigração. Isso é crime e é crime grave. Se, por acaso, Alexandre de Moraes tentar revidar o que aconteceu, descarregar a sua raiva, a sua frustração em cima do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, os americanos podem apertar o cinto e condená-lo à prisão nos Estados Unidos, a longos anos de prisão nos Estados Unidos. Veja que nada tão feio, não existe nada tão feio que não possa piorar. Daqui a pouco nós vamos repercutir isso e muito mais com o nosso analista jurídico e outros ministros do STF. Vamos repercutir com os nossos analistas jurídico e geopolítico se outros ministros do STF poderão pegar a mesma punição. Moraes pode ser condenado, como eu disse, em prisão em outro processo que está correndo nos Estados Unidos. Então, a pergunta que fica é se os outros ministros do STF, depois desta paulada gigantesca na cabeça, vão continuar de mãos dadas ou vão largar o ministro para que se afunde sozinho. Porque eles podem dizer, não, estamos juntos nessa até o fim. Somos parceiros, companheiros, queremos a Magnitsky também. Não tem ideia do que seja isso, mas agora terão. Daqui a pouco nós vamos conversar com André Marcília, que é o nosso analista jurídico e também professor de Direito. Vamos saber mais sobre esse aspecto e também com o Gerson Gomes, que está nos Estados Unidos e vai dar uma visão geral sobre o que está acontecendo. Mas tudo isso é daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Não saia daí não, que está bem quente, bem legal. Até já. Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico articular. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá pra baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá pra fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo pra você que o Articular, que
é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu articular aqui pro teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo, dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca pra você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O bicho pegou, papai. Pegou feio e pegou em duplo. E estamos falando sobre a sanção que caiu sobre a cabeça do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Lei Magnitsky foi aplicada e o ministro vai sentir agora o peso de ser sancionado. Muitas autoridades da América Latina já foram sancionadas também e como elas sobrevivem hoje? Essa é a pergunta. O ministro vai ter de recorrer a elas para saber como estão vivendo. Lembrando que, nem de longe, um brasileiro que sempre foi acostumado com a liberdade vai conseguir suportar o que essas autoridades sancionadas suportam. Ainda mais o ministro que sempre viveu com regalias desde que assumiu a posição no Supremo Tribunal Federal, sempre viveu com regalias, vinhos caríssimos, uísques, comida de primeira e um bando de puxa-saco. Só que agora vai ficar difícil continuar vivendo assim. E como estão essas pessoas? Essas pessoas, sancionadas pelo mundo, estão secas, sem liberdade e condição alguma, sobrevivem na dependência de terceiros que são obrigados a confiar. E teve mais. O presidente Donald Trump antecipou o tarifaço de 50%.
O governo brasileiro mandou uma comitiva de senadores para Washington. Nós dissemos aqui que não ia adiantar nada, que eles iriam apenas passear em Washington, nos Estados Unidos, comprar iPhone e visitar outlets, comprar um tênisinho, uma roupinha aqui, outra acolá. Não ia dar em absolutamente nada. O que fizeram? Apostaram em 200 anos de amizade com os Estados Unidos, como o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin disse, e acabaram irritando ainda mais Donald Trump, que decidiu antecipar em 2 dias o tarifaço de 50%. Vamos conversar agora com os nossos analistas, o professor de Direito Constitucional André Marcília e o nosso especialista em geopolítica, Coronel Gerson Gomes. Eu gostaria de começar com o professor Marcília. Marcília, seja muito bem-vindo. Eles não esperavam o que aconteceu, né? Falta de aviso não foi. O que você achou dessa Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes, Marcília? Pois é, como você bem disse, bom, primeiro eu cumprimento a todos, prazer estar aqui com vocês. Olha só, a minha expectativa, eu tinha 2 expectativas. Eu trabalhava com 2 hipóteses. Ou haveria uma sanção a vários ministros um pouco mais branda, ou haveria uma sanção mais severa a um dos ministros, claro, ao Moraes. Foi exatamente essa segunda possibilidade que veio à luz, veio à tona. O ministro Moraes foi sancionado da forma mais severa que existe da Lei Magnitsky. Com isso, ele deixa de ter acesso a contas, bens e etc. nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, em todos os bancos que têm algum tipo de relação com o sistema financeiro dos Estados Unidos, ou seja, todos, inclusive o Banco do Brasil, que possui relação com o sistema deles, e o ministro Moraes está impedido até mesmo de receber crédito do banco onde os ministros do STF recebem salário. É uma aplicação super severa, ele não pode ter contrato, ele não pode ter serviços oferecidos a nenhuma empresa dos Estados Unidos, nenhuma empresa, inclusive dos Estados Unidos, fora do território dos Estados Unidos, pode prestar serviço a eles, não pode ter conta de e-mail mais daqui para frente, não pode operar com dólar, não pode mais nada, é uma morte financeira, como bem se diz, e ele vai ter de, inclusive, ser impedido de entrar muito provavelmente em alguns outros países que respeitam as sanções da Magnitsky, que é aplicada de forma severa como foi. Então, o ministro Moraes vai ficar, Paulo, a tendência é que ele fique isolado, não só financeiramente, mas politicamente dentro do STF. E aí a grande questão que está colocada agora na mesa é o que os demais ministros vão fazer com isso. Porque a gente precisa lembrar que a anistia e também o impeachment do ministro Moraes não andam hoje no Congresso em razão da represa que significa os presidentes das casas legislativas, tanto Alcolumbre quanto Hugo Mota, que são parlamentares ligados ao consórcio estatal executivo e STF. Se o STF liberar que os presidentes das casas legislativas pautem um impeachment ou anistia, com certeza eles pautarão. E provável que com todo esse burburinho tenha a possibilidade de que isso resulte em uma votação expressiva em favor do impeachment, em favor da anistia. Então pode ser que essa seja uma solução, ou então eles vão chegar para o ministro Moraes e bater no ombro e falar assim, olha, já deu, pegue o seu banquinho e saia de fininho, como dizia um antigo apresentador. E o Moraes pode, de repente, sair como um embaixador em algum outro lugar, enfim, uma saída, vamos dizer assim, entre aspas, honrosa. Se não acontecer nenhuma dessas duas coisas, nós estaremos numa encruzilhada, porque outras sanções virão, outros ministros serão sancionados, mais tarifas nos atingirão, e com isso o Brasil vai se tornar um pária internacional, não apenas na sua imagem, mas também naquilo que ele oferece de atrativo para investimentos estrangeiros, e turismo, enfim, de uma forma geral, o Brasil vai ficar com a sua imagem maculada e resultará, não vejo outra forma, em um fechamento, um estreitamento ainda maior político, econômico das nossas liberdades. Se o Brasil não pretende se fechar, o que é basicamente colocar na sua porta uma plaquinha escrito ditadura,
Se ele não quiser fazer isso, ele vai ter de negociar. E hoje quem tem as cartas para negociar são os ministros do STF. Boa parte das pautas reivindicadas pelos Estados Unidos estão ligadas ou estão nas mãos dos ministros. Tanto anistia, quanto impeachment, quanto recuo, enfim, tudo o que hoje é um desejo dos Estados Unidos é possível de ser negociado pelo STF e ninguém mais. Se os demais ministros, portanto, não isolarem o ministro Moraes e ou o expurgarem para fora da corte, ou o expurgarem, o que eu acho muito difícil, para dentro da Constituição, e ignorarem que esse é o jogo que está na mesa, nós todos sofreremos um fechamento aqui no Brasil, o que é lamentável de se cogitar. É horrível, né? De se cogitar, é horrível de se pensar. E só para lembrar, Marcília, que essa não é uma sanção doméstica, é uma sanção que vem de fora. Ou seja, nem aprovando uma lei da anistia total e restrita, ele escapa disso. Ele escapa disso. Então a saída talvez seja agora depender de terceiros. A esposa também vai entrar, entrou nessa mesma coisa. Ou então nomear um primo, um sobrinho, alguém mais distante como embaixador, por exemplo, na Itália, e o ministro viver dependendo dessa pessoa. Essa pessoa recebe dinheiro e paga as contas do ministro, porque ele, propriamente, não terá condições de fazer isso. E agora tem uma coisa curiosa, olha como é a ironia do destino. Essa lei Magnitsky, ela é aplicada para sempre, mas nos Estados Unidos ninguém é amigo e nem inimigo para sempre. Por ironia do destino, a única pessoa agora que pode reverter a situação do ministro Alexandre de Moraes, você sabe quem é? O ex-presidente Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Então, se retiram o ministro da corte, ele vai penar um pouco, se resolve a situação e o presidente Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro podem vir a pedir o perdão da pena ao governo americano. E o governo americano pode reverter isso. Caso contrário, esquece-se, não há como um outro governo, um projeto desse, né, é uma lei, é um decreto assinado por um presidente, só se amanhã ou depois, daqui a 4, 5 anos, ou o que será difícil, um outro presidente vier e conseguir a aprovação no Congresso americano, que tem maioria republicana, possivelmente daqui a 10, 15 anos, o ministro possa ter o perdão. Caso contrário, ele vai só acumulando processos e sofrimento. Gerson, isso é extremamente grave. Como é que fica a situação do Brasil nesse tabuleiro geopolítico? Seja bem-vindo, Gerson Gomes. Pois é, Paulo, o dia tão esperado chegou. A nossa audiência é uma audiência que predominantemente apoia o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, inclusive apoia a ação do seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, aqui nos Estados Unidos. Então nós temos parte da população brasileira atribuindo a responsabilidade por essa situação crítica ao próprio presidente Lula, outros atribuindo a ação política aqui do Eduardo Bolsonaro. Isso vinha causando um debate interessante nas redes sociais. Mas ter o Marcília aqui hoje conosco, com você e a nossa audiência, é uma oportunidade singular e eu não quero desperdiçar. Então nós vamos hoje provocar um debate interessante. Eu queria chamar a atenção, primeiro, sobre esse tema, talvez dando alguns exemplos para a nossa audiência, do que seria essa interface entre as empresas americanas e brasileiras. Então, o que acontece? Por exemplo, se o ministro Alexandre de Moraes ele recebe pelo Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil ele poderia, e vários ditadores no mundo e pessoas que já receberam o alcance dessas leis de sanções americanas, continuam vivendo muito bem nos seus países. Países africanos, até alguns países da América Central, são pessoas que vivem isoladas no seu país e usufruindo da riqueza acumulada sem muita preocupação. Mas por que isso não pode ser reproduzido no caso brasileiro? É porque o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele recebe o salário dele, digamos, pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil, segundo a lei Magnitsky, e há uma especificidade muito interessante, porque eles alcançam todas as empresas e cidadãos
que eles consideram como pessoas americanas ou empresas com representação oficial nos Estados Unidos. Então você veja, o Banco do Brasil, por exemplo, eu era correntista do Banco do Brasil aqui nos Estados Unidos, com a agência de Miami, tem uma agência em Nova York, a agência em Miami. Mas também tem uma subsidiária do Banco do Brasil aqui, que é o BB Américas. Existem outras instituições do Banco do Brasil aqui nos Estados Unidos. Então, se qualquer dessas empresas com atividade econômica aqui nos Estados Unidos tiver conexão com esse sancionado, essa empresa ela é multada inicialmente e depois essas sanções são cumulativas. Isso acontece com o Bradesco e Itaú também aqui. Mesmo os pequenos bancos, bancos de investimentos no Brasil, todos têm subsidiárias ou conexões ou empresas aqui nos Estados Unidos. Até mesmo os grandes exportadores, as empresas de suco de laranjas, de carne, grandes grupos de cooperativas, você utiliza às vezes o artifício de ter uma empresa americana aqui fazendo a importação de modo que você tenha um tratamento até tributário vantajoso. Tudo isso foi rastreado. Vou além. Eu creio que seria muito interessante, só vou ler o que o próprio secretário de Tesouro escreveu do porquê que ele está sancionando. Olha só o que ele escreve sobre o Alexandre de Moraes, que deveria acender uma luz amarela para cada um de nós, brasileiros, porque é triste sermos admoestados por uma autoridade americana, e que é uma autoridade, de certa forma, um homem, um empresário, alguém muito conhecido no sistema financeiro, ou, aliás, um homem milionário que está à frente do secretário de Tesouro, mas olha o que ele escreve. Nomeado para o STF em 2017, Alexandre de Moraes tornou-se uma das figuras mais poderosas do Brasil, exercendo imensa autoridade por meio de sua supervisão de amplas investigações no STF. Então ele enquadra dizendo que ele está falando de um ministro da mais alta corte do país. Veja o constrangimento, mas ele vai além, porque ele elenca os crimes. Ele diz, de Moraes investigou, processou e reprimiu aqueles que se envolveram em discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, ou seja, pela liberdade de expressão, pela primeira emenda, mas ele vai além, submetendo as vítimas repetidamente a longas detenções preventivas sem apresentar acusações formais. Veja que aqueles inquéritos do fim do mundo, e o Marsiglia pode nos orientar melhor sobre isso, eles ficaram abertos ad eternum e foram instrumentos para que pessoas fossem intimidadas. E não somente mantendo esses inquéritos abertos, sem sabermos as acusações, contas bloqueadas, redes sociais banidas, e até mesmo houve prisões preventivas. E eu achei interessante que ele chegou a citar, olha só, em um caso notável, de Moraes deteve arbitrariamente um jornalista por mais de um ano em retaliação ao exercício da liberdade de expressão. Sabe a quem ele está se referindo? Oswaldo Eustáquio. Quem diria que Oswaldo Eustáquio seria mencionado pelo secretário de Tesouro americano, mas ele não para aí, ele diz assim, de Moraes mirou políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social dos Estados Unidos e outras empresas americanas e internacionais. Eles não esqueceram a questão nem com X, nem o avanço sobre a Starlink, nem o avanço sobre o Rumble, nem a ameaça de multar as pessoas que acessassem VPN, que são empresas americanas, e até mesmo o Telegram foi ameaçado com multas. Veja que ele foi além. Ele diz o seguinte, emitiu uma série de mandados de prisão preventiva contra jornalistas, usuários de redes sociais baseados nos Estados Unidos. É lógico que ele está se referindo não só ao caso da Flávia, ao caso do Eduardo Bolsonaro, aqui, mas ele está se referindo principalmente ao Paulo Figueiredo. E ele vai além, para fechar esse comentário. Ele diz o seguinte, que removeu centenas de contas, muitas vezes de seus críticos e outros críticos do governo brasileiro, incluindo pessoas aqui nos Estados Unidos, congelou ativos, revogou passaportes de seus críticos, baniu contas de redes sociais, ordenou que a Polícia Federal invadisse as casas de seus críticos.
Olha aí, todos aqueles políticos que tiveram a Polícia Federal nas suas casas ali com buscas e apreensões intimidatórias, confiscasse seus pertences e garantisse suas prisões preventivas. E termina com uma frase que eu deixo agora à sua apreciação, você que nos ouve. De Moraes está sendo sancionado, de acordo com a Ordem Executiva 13.818, por ser uma pessoa estrangeira que é responsável ou cúmplice, ou que se envolveu direto ou indiretamente em graves abusos de direitos humanos. Que vergonha, né, Marcília? Que vergonha, Paulo? Que vergonha, né, você que nos ouve? Olha só, o negócio é muito, mas muito sério mesmo. O ministro foi além dos seus limites, ao ponto do ministro da Justiça, já provavelmente sabendo que a pancada viria, o ministro Ricardo Lewandowski disse que o Ministério da Justiça e nem o governo brasileiro autorizou as ações do ministro Moraes contra a Rumble e contra o X. O ministro mandou confiscar dinheiro de uma empresa que não tinha absolutamente nada a ver com a história, só porque um dos acionistas ou um dos principais acionistas era o Elon Musk, dono do X. Aí, o ministro-presidente, viu, Marcília, Luiz Roberto Barroso, disse, olha, que o preço é pouco, é baixo, para censurar, mandar derrubar 3 continhas por conta da defesa da democracia. Aí, o preço é baixo? Nós temos essas imagens começaram a circular hoje da deportação da filha do ministro. Ela estava no aeroporto, o pessoal do ICE estava transportando ela no aeroporto, aí você vê, ela cercada de policiais, ali o policial já de imigração, o agente de imigração, já manda ela ficar de frente e orienta para onde ela deveria ir. Isso é muito triste. Isso é triste demais, porque o filho, ainda mais uma filha que deveria estudar nos Estados Unidos, né, Marcília? Que deveria ter planos de constituir família, netos do ministro, estão pagando pelos atos de seus pais. O que você acha, Marcília? Eu acho que todos nós estamos pagando pelos atos, né, dos ministros, de uma forma geral, desse governo, ou desse desgoverno, ou desse consórcio estatal que se instalou no Brasil e que tem governado o país e a todos nós de lá para cá. É muito ruim, né? A gente teve hoje apenas a menção nominal ao ministro Moraes, né, mas provavelmente virão sanções aos seus familiares também, como decorrência disso. Isso é quase natural da aplicação da lei, justamente para que não possa ocorrer o que você, Paulo, tinha mencionado no início, que o ministro use um primo ou um familiar ou qualquer coisa do gênero para ficar recebendo dinheiro. Quer dizer, seria uma forma muito fácil de burlar a aplicação dessa lei. Então, quando os familiares são atingidos justamente para isso, para que ele não possa se valer dos familiares para burlar o cumprimento da aplicação da lei. Então, os familiares é quase natural que sejam atingidos, enfim, eles não têm nada a ver com isso, bom, mas infelizmente nós também não temos nada a ver com isso, estamos pagando pela completa loucura e desvario que se tornou o STF. O STF hoje realmente se tornou uma casa de loucos. Infelizmente, eles têm invertido a Constituição de cabeça para baixo e nós todos temos pagado esse preço absolutamente alto em razão disso. Basta a gente pensar que nós aqui no Brasil temos um ministro que está sendo sancionado por uma lei, está dentro de uma lista onde com ele estão torturadores, onde com ele estão violadores de direitos humanos, onde estão ditadores. O ministro Moraes está hoje nessa lista, uma lista de torturadores mundiais. É nessa lista que ele está. E nós aqui estamos contando, parte da mídia está contando que esse ministro está salvando a democracia.
Olha a inversão de valores que nos pega, que nos atinge. Nós temos, por exemplo, hoje um parlamentar, que é o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos costurando politicamente e denunciando as ilegalidades que ocorrem aqui no país e está sendo acusado de atentar contra a soberania. Então, quem vai denunciar ilegalidades se torna alguém que atenta contra a soberania. Um ministro que viola direitos humanos, está numa lista de torturadores, vira o salvador da democracia. Nós invertemos tudo. Esse sistema está viciado, está completamente viciado. Eu acho muito triste que esse auxílio, ou que venha alguém de fora nos contar isso. Na verdade, eu até diria que não é um dia alegre, é um dia triste, porque nós teríamos de resolver essa questão. Deveríamos ser nós, brasileiros, a conseguimos perceber o absurdo em que vivemos desde 2019, como o Gerson estava trazendo. Desde o início dos inquéritos das fake news, e eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, posso dizer sem qualquer receio que todos, absolutamente todos os abusos e excessos que hoje nós estamos experimentando, vindos da Suprema Corte, vindo do ministro Moraes, vindo desses inquéritos todos eles já estavam lá. Em 2019, nós, Congresso, Executivo, parte significativa da mídia, todos foram omissos em relação aos abusos. Entidades como OAB, entidades jornalísticas, que deveriam denunciando e protegendo as pessoas que têm sido censuradas dentro do Brasil durante esses 6 anos todos, jornalistas com contas bloqueadas, jornalistas exilados, podcasters, um monarca, uma pessoa que simplesmente fez um questionamento, tendo de ir embora, perdeu todas as suas contas, perdeu o seu negócio. É nesse lugar que o Brasil está. E nós estamos contando que essa pessoa está salvando a democracia. E nós temos como o ministro, como foi dito aí o ministro Barroso, dizendo, 3 continhas não são 3, ainda que fossem. Se 3 continhas violam a lei, se retirar, se bloquear, se suspender, 3 continhas violam a lei, é muito para a democracia. Uma democracia não pode admitir algumas ilegalidades de juízes em nome de nada. Porque se o juiz admite ou aceita cometer ilegalidades em nome de algo, esse algo é ilícito. E é indigesto a democracia. É nesse lugar que nós estamos. Os ministros não têm vergonha de dizer isso. O ministro Barroso é um que ontem mesmo disse que a mentira deve voltar a ser errado. Mas ele é um dos primeiros a mentir. E copiosamente disse que não falou nós derrotamos o bolsonarismo para Economist, sendo que ele disse. Quantas outras inverdades foram ditas, infelizmente. Então nós estamos aqui invertendo tudo, está tudo de cabeça para baixo. E, com muita tristeza, essa ajuda tem vindo de fora. Nós próprios fomos incapazes de perceber que a nossa casa está com problemas. Bacília, concordamos inteiramente com você. Hoje é um dia triste, muito triste, não é um motivo para alegrar. Né? Por muitos, obviamente, né, se a gente vai analisar, né, muita gente está contente com isso, porque isso indica o início, né, da volta da liberdade no país. Mas é triste porque nós chegamos a esse momento. Muito sofrimento. Desde lá de trás, não poderíamos ter chegado aonde chegamos. O ministro Barroso confessou que foi pedir ajuda antes ao governo americano. Eles podem, né? Eles podem. Os de agora não podem. Ele foi lá, pediu ajuda para o governo americano, para o Departamento de Estado americano, que hoje é secretariado pelo Marco Rubio, o mesmo Departamento de Estado que está autorizando as sanções e as tarifas, que nós vamos falar sobre elas daqui a pouquinho, mas o ministro confessou que foi lá pedir ajuda. Então a coisa é muito triste por causa disso. Eles deveriam ter percebido que com a queda de Joe Biden, eles deveriam ter parado com esse projeto de poder eterno, esse projeto de continuar no poder para a vida inteira. Não tem essa mais, acabou, deveriam ter parado. Olha as consequências, e elas podem ficar ainda maiores, porque o governo americano agora sanciona para dar exemplo para os outros e para o mundo, para o que ainda poderá vir. Veja, só para alertar e esclarecer mais ainda para a nossa audiência,
O ministro não poderá mais ter cartão de crédito Visa, Mastercard, Diners, American Express e seja lá o que for. Não vai poder. O ministro não vai poder mais andar de Uber, não vai poder contratar Uber. O ministro não vai poder mais ver Netflix em casa, Amazon, nada. Não vai poder ter a Universal, Disney, absolutamente nada. Nem os netinhos poderão assistir os desenhos animados como Pocoyo e seja lá o que for. Entendeu? Não vão poder mais. Isso é muito sério. É um cara que não vai conseguir resistir no cargo. E sabe quem é o grande culpado disso também, que deveria receber uma paulada na cabeça? Chama-se Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco. Esses são os caras que levaram o ministro Moraes para a situação que ele está hoje. Se tivesse impeachmentado o ministro Moraes lá atrás, hoje pelo menos ele tinha as condições financeiras dele para curtir o alto salário dele em qualquer lugar do mundo. Dava um pé na bunda de tudo isso e ia curtir a vida com a família em outro lugar. O ministro Barroso poderia ter os filhos estudando nos Estados Unidos. Quem é o grande culpado disso? Rodrigo Pacheco, que agora quer ser governador de Minas Gerais. Davi Alcolumbre, que está aí com o pé na cova também. Ele pode ser responsabilizado, pode ser o próximo sancionado, se não cuidar dos impeachments, dos 79 processos de impeachment, de pedido de impeachment que ele tem sobre a mesa dele. Gerson Gomes, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Pois é, Paulo, você levantou a bola da solução, e eu acho isso muito responsável da sua parte, porque não apenas fez o diagnóstico, mas também apresentou o tratamento. Veja que o governo americano, ele é um governo que tem nas relações internacionais pessoas muito habilidosas, experientes, são profissionais muito competentes, e eles deixaram já as portas abertas de negociação caso o governo brasileiro ou a sociedade brasileira, eu gostei muito da provocação do Marcília, quando diz que é uma responsabilidade de todos nós, é uma responsabilidade compartilhada, porque nós fomos aceitando esse estado de coisa, seja a OAB, seja as instituições que nós temos, Conselho Nacional de Justiça e principalmente o Parlamento. Veja que eles sancionaram nos passaportes ter 13 pessoas. A PGR, por exemplo, delegados da Polícia Federal, o próprio ministro da Justiça, os ministros da Suprema Corte mais relacionadas a essa questão da perseguição política, mas deixaram o Fux, que já havia votado por condenações de 16, 17 anos a pessoas que ele, Fux, sabe perfeitamente que foram injustiçadas, porque estão sendo condenadas apenas de crimes que não cometeram, de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada. Então você veja que o Fux foi deixado de fora porque ele ainda ia apresentar o seu voto, está sobre ele, inclusive, um pedido que tramita no Supremo Tribunal Federal sob a inelegibilidade de Bolsonaro. Está com ele é o relator. Ou seja, há uma possibilidade de solução. E também foi deixada uma mensagem, quando você sanciona o ex-presidente do parlamento, ou seja, ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e não sanciona os dois atuais. Por quê? Porque se deixa a possibilidade. Veja que esses senadores, se em vez de estarem aqui nos Estados Unidos tentando abrir uma porta de negociação no assunto predominantemente ou exclusivamente comercial, tivessem entendido, tivessem feito uma avaliação do problema inteiro, compreenderiam que eles têm a chave de abrir a porta do Marco Rubio aqui nos Estados Unidos. O Marco Rubio não recebeu a nossa embaixadora, não recebeu o nosso chanceler até agora, mas o Congresso poderia ter aberto essa porta. Você quer ver? 4 ações rápidas, imediatas, que eles podem tomar no primeiro dia do retorno desse recesso branco aí, que é uma espécie de férias improvisada. 4 ações, olha só, bem fácil. Primeiro, que o Senado acolha um dos 40 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não precisa votar ainda, você só acolhe. Para acolher, o regimento interno diz que acolhe, na primeira sessão é votado e só precisa de maioria simples dos presentes. E aí o que acontece quando você acolhe?
o ministro Alexandre de Moraes seria afastado durante o trâmite desse processo no Senado Federal. Olha só que saída maravilhosa. Ele não perde o cargo ainda, mas ele é afastado. E isso é uma sinalização. Segunda coisa que poderia ser feita, e aí na Câmara dos Deputados, existe uma CPI do abuso de autoridade que já tem as assinaturas colhidas, que foi ali apresentada pelo Marcel Van Hatten e outros deputados. Por que é que não se desengaveta essa CPI e deixa ela caminhar, dando uma sinalização de que o parlamento brasileiro entendeu qual foi a mensagem passada? Quer ver outra coisa? Existe uma lei aprovada já, e é uma modificação importantíssima aprovada no Senado, que acaba com o foro privilegiado, com a prerrogativa de foro. Já foi aprovada no Senado e está lá engavetada na Câmara. Por que não se coloca em votação para que você retire o poder de chantagem do Supremo Tribunal Federal sobre os parlamentares? Pode ser feito. E vou para a quarta, que é a mais simples de todas, que o próprio Marcília já citou. Por que não retoma o trâmite da anistia, que foi ameaçado pelo Supremo Tribunal Federal de que, se fosse aprovada, seria rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal? Ouso afirmar, Paulo, que agora eles não rejeitariam mais. Por quê? Porque quando é sancionado apenas o ministro Alexandre de Moraes, é dada uma oportunidade para os outros ministros agora tentarem redimensionar essa relação entre os poderes no Brasil. Essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal que nós estamos experimentando já há alguns anos, esse avanço sobre o poder do legislativo e até sobre o poder executivo é muito importante. Então, eu finalizo esse meu comentário com as palavras do Marco Rubio, que é o secretário de Estado que está com a porta fechada. Mas olha o que ele escreveu. Olha só. Sancionaram o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Programa de Sanções Global Magnitsky por graves violações de direitos humanos. Olha só como ele termina. Que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. As togas judiciais não podem protegê-los. Olha como ele termina. As togas judiciais não podem protegê-los. Isso é uma demonstração, entendo assim, né, Marcílio e Paulo, a nós brasileiros. Olha só, muita gente disse que o que levou a essa antecipação, essa lei Magnitsky já estava assinada antes do Trump seguir para a Escócia, mas muita gente disse que o que levou ele a assinar, mandar soltar hoje, foram as imagens que nós vamos mostrar agora, né? A motociata em Brasília. Vamos ver se a gente roda agora. Olha a quantidade de gente, né? Nós temos a informação de que a Casa Branca estava recebendo essas imagens. E o pessoal da Casa Branca ficou realmente muito sensibilizado com tudo isso aí. E, de acordo com as informações que os integrantes da Casa Branca estavam recebendo, sobre o andamento do processo da perseguição de Felipe Martins e não vendo nenhum progresso, o presidente Donald Trump decidiu assinar e autorizar a liberação da Magnitsky. E hoje, imediatamente após isso, o deputado e filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, gravou uma mensagem. Vamos ouvir o que ele disse no vídeo, na mensagem. Roda aí. O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida, mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante, porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar
à normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. É isso aí, que Deus abençoe a América e que Deus abençoe o Brasil. Marcília, você sabe que até a Globo, rapaz, a gente estava ouvindo agora aqueles jornalistas da Globo dizendo, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo têm mesmo influência. Mas antes ficavam sacaneando o cara, diziam que o cara era hamburguero de chapa e coisa e tal. E olha, isso que está acontecendo foi um tremendo erro do ministro Moraes em perseguir o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, o Oswaldo Eustáquio e o Alan dos Santos nos Estados Unidos. Se esses caras estivessem aqui, ele forçou a saída desses caras. Porque se esses caras estivessem aqui, eles não teriam feito o que fizeram. E vamos contar também com, não podemos deixar de lado de maneira alguma, o coronel Gerson Gomes, que está aí, né, do nosso lado, que também teve a sua responsabilidade nesse processo de ajudar a salvar o Brasil dessa turbulência toda, dessa tirania disfarçada de defesa da democracia. O que você achou da fala do deputado Eduardo Bolsonaro e se você acredita realmente que essas imagens da motociata de ontem influenciaram na decisão de Trump em soltar essa Magnitsky hoje, Marcília? Eu creio que a motociata e mesmo as proibições que foram impostas ao Bolsonaro no último fim de semana, que não houve clareza a respeito de se ele podia ou não podia dar entrevista, o constrangimento, portanto, dele participar dessa motociata com receio de ser preso caso ele se manifestasse dessa ou daquela forma, levaram, sem dúvida alguma, a essa sanção, levaram à conclusão, enfim, de que isso era urgente, porque, claro, o Bolsonaro, ele não estava preso, mas estava preso, ele não estava proibido de dar entrevista, segundo o ministro, mas estava proibido de dar entrevistas. Quer dizer, o que adianta você não estar preso, mas não poder falar? O que adianta você ser autorizado a dar entrevistas, mas se alguém repercutir a tua entrevista de um jeito que o Moraes não goste, você vai preso? Não tem como. É como você punir alguém e ao mesmo tempo é mais ou menos assim, né? Ó, você pode fazer, mas se você fizer, eu te puno. Bom, então não posso fazer. É nesse lugar que a coisa estava, né? O ex-presidente Bolsonaro estava, a ele foi dado o direito de ser entrevistado, mas contanto que ele ficasse calado. Quer dizer, isso não existe. Isso deve ter chegado a um ponto em que eles entenderam que eles não prenderiam o Bolsonaro, ou prenderiam a qualquer momento, ou não prenderiam e manteriam o Bolsonaro calado. E essa é uma das grandes questões. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro ele fez um trabalho importante lá fora, ele tem o dever de fazer esse trabalho. Se ele acha, como achou com absoluta certeza, que estava existindo ilegalidade dentro do país, que aqui nós estávamos passando e continuamos passando por ilegalidades vindas do STF, ele tem o dever como parlamentar de ir aonde for, buscar a sanção que for, buscar o escape que for, a que, enfim, as ilegalidades cessem. E vamos reiterar isso, não são ilegalidades apenas contra o pai dele, porque, o pai dele está sendo sancionado, mas e o Paulo Figueiredo? O Paulo Figueiredo não é filho do Bolsonaro? O Paulo Figueiredo tem qual interesse? Mas o Paulo Figueiredo também está sancionado. Então, esse é o problema é que a coisa ultrapassa o Bolsonaro para outras pessoas, para além da família Bolsonaro, e a gente precisa entender isso. Desde 2019 nós temos uma sequência de ilegalidades cometidas dentro do Brasil, né? O meu caso, por exemplo, só para ilustrar, eu disse que eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news no caso da censura à revista Cruzoé. A revista Cruzoé até hoje está dentro dos inquéritos. Por qual razão? O seu publisher, o Mário Sabino, jornalista, até hoje está dentro dos inquéritos. Ele não está nem mais na Cruzoé. Ele já até mudou de veículo e, no entanto, ele continua nos inquéritos. Então, isso tudo é óbvio que é uma sequência de ilegalidade sem fim. O ministro Moraes continua sempre dobrando a aposta. Aliás, é de se perguntar como ele vai reagir agora a isso, porque sempre que algo do gênero acontece, ele manda prender alguém. Quem será que ele vai mandar prender agora para se vingar dessa sanção? Porque é sempre dessa maneira que ele reage a tudo.
absolutamente a tudo. E a gente teve também no final de semana um outro contra-exemplo, um outro mau exemplo de justiça e uma aplicação raivosa da lei quando houve simplesmente o fechamento da Praça dos Três Poderes. Eu, inclusive, no sábado, cheguei a dar algumas entrevistas, cheguei a fazer alguns comentários e me vi na situação dantesca de ter de responder a perguntas como, por exemplo, a praça é pública? É possível na praça se fazer manifestação? Olha o lugar em que nós estamos. A gente chegamos no momento de ter de explicar numa emissora de TV que a praça é pública, que dentro da praça o povo pode estar lá. Quer dizer, se nós perdemos isso, nós perdemos tudo. Eu creio que isso tenha sido o estalo para a aplicação imediata dessa sanção. O ministro Moraes perdeu completamente a razoabilidade, completamente a sanidade jurídica, vamos dizer assim, espero que só jurídica, porque não consegue mais enxergar minimamente a Constituição na hora de aplicar as suas decisões. Aliás, não consegue não apenas enxergar a Constituição, como também não consegue enxergar a gramática, o que mostra como essas... Veja, não é uma pessoa inculta, o Moraes não é uma pessoa, ele pode, enfim, ter os seus defeitos, mas esse não é um deles, ele sabe escrever, ele sabe a diferença de mais para mais. No entanto, a forma como ele tem redigido ou permitido que redijam as suas decisões mostra o quanto ele está afoito, aflito e desesperado na aplicação dessas decisões, e isso é totalmente... Veja, um juiz precisa ter prudência, tanto que existe o termo jurisprudência justamente por isso. E o ministro Gilmar Mendes falando por aí fora dos autos, né? Se um simples juiz já não pode falar fora dos autos, quanto mais um magistrado, um ministro da Suprema Corte, dando opiniões sobre um caso em que ele vai julgar. Agora, brevemente. Mas eu queria agora já falar de uma outra coisa, uma outra paulada, que é a antecipação do tarifaço de 50%. O presidente Donald Trump assinou hoje, ou seja, Gerson Gomes, essas tarifas que iriam entrar em vigor a partir do dia 1º amanhã, dia 31, nós já vamos acordar sentindo esse pancadão. E aí eu te pergunto, para que serviu essa viagem a Washington de uma comitiva que está recebendo o apelido de Trapalhões aí nos Estados Unidos? Todo mundo sabia que não ia dar em nada. Nós avisamos aqui inúmeras vezes que os caras iriam apenas comprar telefone celular e passear em shoppings de outlet e gastar cerca de R$500 milhão do dinheiro público numa viagem, num tiro na água escancarado, né, grandiosíssimo como esse. Como é que você vê essa antecipação dessas tarifas de 50%? Agora vai complicar de vez para o Brasil, hein, Gerson? Vamos lá, Paulo. Agora você entra na minha praia, que é da geopolítica, né? Você faz uma provocação que é muito importante que a nossa audiência entenda que ela não está afeita exclusivamente à questão econômica. Porém, ela também está relacionada ao momento político que nós vivemos na América Latina e na América do Sul. Por que eu digo isso? Nós temos agora, simultaneamente, nós temos uma condenação do ex-presidente Álvaro Uribe na Colômbia, numa articulação feita pelo Gustavo Petro muito similar. Nós podemos dizer que aquilo que ocorreu entre Maduro e Maria Corina Machado, a perseguição política, retirando a Maria Corina do pleito. Agora é feita a mesma coisa com o Uribe na Colômbia, em que o Gustavo Petro usa o poder judiciário para uma condenação e uma prisão domiciliar, para retirá-lo da possibilidade ou até mesmo de organizar e de liderar a oposição numa retirada, numa alternância de poder. E a mesma coisa acontece no Brasil. Porque não é o ministro Alexandre de Moraes sozinho, até porque, alguns anos atrás, ele, até o Gilmar Mendes, integravam o grupo que era opositor do PT. O próprio vice-presidente, há muito pouco tempo, denunciava os crimes, a corrupção do Partido dos Trabalhadores, dizendo que se fossem eleitos, se vencesse a eleição, seria o retorno de um grupo
que é um grupo criminoso, de uma organização criminosa já conhecida, condenada na Lava Jato, com vários dos atores políticos, tesoureiros, presidentes de partido, o próprio presidente Lula condenado por alguns crimes de corrupção, mas era uma teia tão grande que avançava sobre a Petrobras que foram milhões devolvidos, acordos de leniência, tudo isso se sabe. Agora, o presidente Trump, quando ele usa as tarifas, que é algo que ele está utilizando no mundo inteiro nas negociações, ele está passando duas mensagens que eu deixo para a nossa audiência refletir. Primeira mensagem, ele está dizendo para a sociedade brasileira, a elite econômica, a elite militar. Se você leu aquele artigo que eu publiquei no X falando sobre os sonhos, os devaneios de Lula com os militares, querendo empurrar as nossas forças armadas, agora nomeando 2 adidos militares oficiais generais na China, coisa que todos os adidos militares do mundo são coronéis, com exceção dos Estados Unidos, que tem adidos militares oficiais generais, porque toda a nossa conexão doutrinária, de emprego militar, de equipamentos, de inteligência, de comunicações, tudo nosso está ligado à OTAN e Estados Unidos. Então, quando você começa a fazer esses atos, o presidente Trump está dizendo o seguinte: sociedade brasileira, vocês precisam saber ou decidir qual é a postura de vocês nesse momento em que, em 6 meses de meu governo, eu já mostrei para a União Europeia, para aquele pessoal globalista, para o pessoal social-democrata que subsidiava, que embasava as decisões do Supremo Tribunal Federal, que sonhavam ainda que o governo Biden ficaria para sempre e que todo esse apoio que eles receberam da USAID e de tudo isso que que possibilitou até a censura no Brasil. Tudo isso, o presidente Trump foi em uma viagem, vai num campo de golfe na Escócia, e nesse campo de golfe ele chama a líder da União Europeia e assina um acordo que era impensável. Ele coloca a OTAN, todos os países da OTAN hoje investindo 5% do seu PIB em armamento, que basicamente é comprado aqui dos Estados Unidos. Ele redesenha a geopolítica em volta da China, fazendo acordos com o Japão, com a Índia, com a Austrália e principalmente ele fechando ao redor da China os países que percebem que o mercado americano tem um peso muito grande. Então ele fala para a sociedade: esse 50% é para que vocês, sociedade, decidam o que vocês querem fazer. Mas existe uma segunda mensagem, e que é uma segunda mensagem que diz o seguinte: prestem atenção, existe um redesenho político que envolve o presidente Lula. Veja que ele não cita o presidente Lula. Eu acho que o Lula deve ficar, inclusive, muito triste, deprimido, porque só se fala em Alexandre de Moraes, mas quando você vai para as tarifas de 50%, ele está abarcando a sociedade brasileira inteira, não atacou só o ministro Alexandre de Moraes. Ele sabe que essa repercussão, Paulo e Marcília, ela será sentida pela sociedade, pela elite brasileira como um todo. E nós, como brasileiros, temos que tomar uma decisão. O que nós queremos? Hoje, o presidente Trump já provou, a inflação aqui caiu, não houve subida de preços com essas tarifas, ele está atacando uma série de questões que ele encontrou de problemas internos e ele está dizendo para o mundo: essa ideia de que a China seria o país hegemônico e o Lula sonhava de jogar a China e a Rússia como os nossos protetores contra o Laranjão, contra o inimigo, contra o imperialista Yankee, tudo isso, Paulo e Marcília, caiu. A Argentina de Milei percebeu, está surfando a onda. E o Brasil? Essa é a pergunta que o Trump faz com essas tarifas. O que o Brasil quer daqui para frente? Olha só, Gerson e Marcília, uma informação que acaba de chegar. Realmente o bicho vai pegar para tudo quanto é lugar. Lembra que a gente falou que os países da Europa iam seguindo pelo mesmo caminho que os Estados Unidos? Parlamentares da Europa pedem também congelamento de todos os bens de Moraes. Havia uma conversa de que o ministro Moraes estava em Roma com o ministro Luiz Roberto Barroso, conversando com o banqueiro Daniel Dantas. E surgiu uma conversa de que ele estaria tentando uma conta bancária nos Emirados Árabes Unidos. Só que agora, talvez aí se estivessem pensando em transferir recursos para a Europa, os parlamentares europeus estão pedindo agora
junto à União Europeia, e logo logo vai vir a OTAN, que comanda 32 países da Europa, também estão pedindo o mesmo tipo de sanção para o ministro Alexandre de Moraes. Então veja como tudo agora, com um tarifaço de 50%, o Brasil não pode pagar pelos erros dessas pessoas. O Brasil inteiro não pode pagar. Davi Alcolumbre e Hugo Mota têm em suas mãos agora a responsabilidade de parar, de estancar o sofrimento do brasileiro inteiro, do país inteiro, que está apenas começando. Como é que você vê isso, Marcília? E olha, só antes de você falar, isso aqui hoje o programa está um pouco estendido porque é um programa especial. Hoje o assunto bombou mesmo e requer esse tipo de esclarecimento. Pode continuar, Marcília, por favor. Não, perfeito. Bom, isso é claro que esse pedido dos parlamentares ainda não é uma aplicação concreta, não é? Mas isso mostra que na Europa o caso já ecoou, né? E que a fama do Moraes não é boa já em toda a Europa. E não é boa não apenas pelo que os Estados Unidos estão reverberando. Vamos nos lembrar que a gente até mencionou aqui o Eustáquio, por exemplo, ele foi pedida a extradição dele à Espanha. Né? E a Espanha é a Europa, embora algumas pessoas esqueçam, Portugal e Espanha estão na Europa. Então, a gente tem de lembrar que esse assunto corre na Europa, já está absolutamente a fama, ou a má fama do Moraes espalhada por toda a Europa. Esses parlamentares agora podem levar adiante esse pleito pode se concretizar, e a gente vai vendo que o cerco vai se fechando por completo, porque ninguém deseja que dentro do Brasil exista não apenas um juiz ditador, né? O que também é indesejável é que dentro do Brasil exista, e a gente precisa lembrar que isso está no cerne de todas essas questões, existe uma criminalização da política, da ideologia de direita. E aí a preocupação não é apenas do Brasil, é também de todos os demais países, inclusive do Trump. Quando aqui no Brasil a gente começou esse cenário todo, vamos nos lembrar, em 2019, que eu sempre menciono, em 2019, quando os inquéritos começaram, vamos recordar de duas coisas. Em 2018, tinha acabado de acontecer um boom de parlamentares de direita que foram alçados ao poder, ganharam as eleições por conta das redes sociais. Era esse fato somado ao fato de que a Lava Jato começava a se aproximar do judiciário, a tal da chamada lava-toga. Quando esses dois fatos foram somados, né, a direita subindo ao poder pelas redes sociais e o judiciário se aproximando de possíveis investigações da Lava Jato, bom, tudo mudou no país. Esses inquéritos surgiram e a gente passou a ter o cenário que a gente tem hoje. É disso que se trata. Então existe o judiciário se blindando e existe a direita sendo criminalizada e as redes sociais sendo criminalizadas porque são um veículo importante da direita. Até hoje a esquerda não sabe usar as redes sociais, como todos nós a todo momento sabemos e eles próprios admitem. Então existe também uma criminalização política da ideologia de direita no Brasil, que é perpetrada pelo Moraes em auxílio ao executivo governado pelo Lula, e isso é uma preocupação também geral, é uma preocupação da Europa, é uma preocupação dos Estados Unidos, enfim, de países que ou estão sendo governados pela direita, ou tem ambições da direita poder governar. Então, esse é um cenário que também precisa ser lembrado, não são apenas irregularidades ou ilegalidades à torto e à direita, né? São, aliás, à torto, e à direita sim, à torto é que não. São ilegalidades que hoje ocorrem dentro do Brasil com uma finalidade política. E por isso que políticos de fora do Brasil também se preocupam com isso, e isso vai se espalhar. Daqui a pouco a gente vai ver a direita preocupada com o que está acontecendo no Brasil, não apenas nos Estados Unidos, não apenas em um outro país da Europa, mas no mundo inteiro. Olha, só um complemento aqui, o documento agora dos parlamentares que pedem com urgência, eles solicitam que a União Europeia congele bens e imponha restrições de viagem
ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, eles não querem que o ministro Alexandre de Moraes pise mais na Europa. E o que está acontecendo agora é o seguinte, né? Vamos ver como é que a Europa vai encarar isso aí. E está apenas começando. A China, por exemplo, já deu o pulão para fora, né, Gerson? Porque havia aquela expectativa do presidente Lula de que a China iria assumir a paternidade por esse excedente de exportações do Brasil para os Estados Unidos. Ou seja, por que excedente? Porque agora não vai exportar mais nada, vai ficar tudo aqui. Aí o presidente disse, não, beleza, nós vamos mandar para a China. A China disse, não temos interesse. Por que não tem interesse? Porque a China está enfrentando problemas graves internos, problema de população ficando velha, os jovens enfrentando problemas imobiliários, desemprego crescente. A China não tem condições de arcar com essa responsabilidade. Já disse não. E aí o Brasil fica completamente isolado. Isoladaço. De novo, por causa de erros do governo. Será que o presidente Lula consegue chegar ao final desse ano, Gerson? Quanto mais o final de 2026? Pois é, você veja que a que ponto nós chegamos quando eu ouvi um comentarista afirmar que não tinha problema essas sanções, porque o Haiti, olha só a comparação, que no Haiti existem vários líderes políticos que foram sancionados e continuam vivendo nababescamente no Haiti. Olha só que comparação. O Haiti é um país completamente destruído hoje, é um país pequenininho, que não tem interconexão, é até bastante isolado, há grupos criminosos. Se você querer comparar o Brasil ao Haiti, nós não podemos esquecer que a responsabilidade, acima de tudo, é do brasileiro e principalmente das suas instituições e da sua elite. Veja que o mundo mudou. Se nós estivéssemos ainda no governo Biden, se nós estivéssemos ainda com uma predominância dos grupos metacapitalistas com ancoragem na Europa, os grandes globalistas, seria completamente diferente. O Supremo Tribunal Federal continuaria alavancado ou se sentindo empoderado, né, como gostam de dizer o pessoal da esquerda, para continuar com a perseguição política e com esse plano que está a quatro mãos com o Poder Executivo, estabelecendo um projeto de poder. Só que isso mudou. E mudou de uma forma não para o Brasil, mudou para o mundo inteiro. Nós estamos em um redesenho, nesse momento, de uma nova ordem mundial em que existe a ideia de um mundo multipolar, é verdade, mas não aquela ideia que muitas vezes as pessoas romanticamente ou até de uma maneira ingênua pensavam que os Estados Unidos caminhariam de cabeça baixa para a sua insignificância, com o decréscimo, com a queda do império americano, da potência hegemônica. O presidente Trump disse que ele não vai aceitar isso. E ele tem se fortalecido internamente, politicamente, vence uma eleição depois de ter sido derrotado, perseguido e com lawfare, exatamente como aconteceu com vários líderes pelo mundo, inclusive com Jair Messias Bolsonaro. Nós teremos uma manifestação agora no próximo domingo. Essa manifestação, ela tem tudo para reunir, para reverberar para o mundo e para mostrar para a nossa sociedade dentro do Brasil que aqueles grandes movimentos populares que aconteciam no 7 de setembro durante o governo Bolsonaro, a própria eleição do Bolsonaro, isso que muita gente tem chamado de um populismo nacionalista, ou algo que possa dizer que a sociedade, grupos liberais e conservadores reagem contra essa imposição de um ideal, eu vou chamar assim, de uma nova, de um neomarxismo cultural que se implantou mundo afora, que tenta enfiar a goela abaixo da sociedade. O mundo inteiro tem movimentos políticos reagindo a isso. E essa disputa, essa alternância de poder tem que ser restabelecida, a paridade de armas tem que ser restabelecida no Brasil. Então a responsabilidade é nossa, Paulo. Nós precisamos hoje entender que o presidente Trump não irá ao Brasil e resolver os nossos problemas. Ele utilizará, como ele gosta de dizer, as cartas que ele tem sobre a mesa. Hoje ele jogou a carta do Alexandre de Moraes, mas não tenha dúvida, hoje ele já antecipou a carta dos 50% das tarifas, mas existe um repertório gigantesco de formas de fazer com que a sociedade brasileira
tome as decisões que precisam ser tomadas. Eu espero, Paulo, que haja responsabilidade, que eu acho que é isso que está faltando um pouquinho. Olha, chegamos ao final desse programa, mas antes eu tenho que dizer isso, né? Chegou a informação de que... Oh, boy, até a gente tem que respirar para falar isso, né? Que o senador Davi Alcolumbre está na mira da próxima sanção. Então o cara tem a chance de se livrar disso para sempre. Ou será que ele vai abraçar e falar, ministro, eu estou com o senhor, vamos até o fim. O que ele chama de até o fim? Até o fim da vida? Então é bom ele abrir os olhos, porque a hora dele também está chegando. Marcília, muitíssimo obrigado pela sua participação. Hoje foi extremamente esclarecedor. Nós temos que encerrar o programa. Muito obrigado e as suas considerações finais. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui contigo, com o Gerson, com toda a audiência. E olha, minha mensagem final é que essa do Alcolumbre ou Mota, é bom que se diga que ele não tem nem mãos. A gente fala assim, será que os ministros vão dar ou não as mãos ao Moraes? Ali ele não tem ninguém para dar as mãos. Eles estão eles serão, sem dúvida alguma, os primeiros a serem rifados por esse consórcio estatal STF executivo. Se tem alguém que não tem costas quentes, são hoje os presidentes das casas legislativas. E pior, uma vez sancionado, eles não poderão viajar de avião nem dentro do Brasil, porque em companhia comercial, no way, Rosei. Por exemplo, o Gol, que tem... Quem sabe não trabalham mais assim, não é? Não é, rapaz? Que coisa complicada. Nada de Gol, nada de Latam, nada de Azul, porque todas essas empresas têm relacionamento comercial com os Estados Unidos. Se fizerem isso, elas estão ferradas. Então, quando bater ali a identidade, senhor, lamento, mas o senhor não pode viajar. Então vai ter que ser de carro e mesmo assim não pode abastecer em nenhum posto com bandeira americana, viu? Vai ter que passar batido, né? Não vai ter que andar de carro ou de bicicleta ou de jumento. Vai andar de jumento de norte a sul. Gerson Gomes, muitíssimo obrigado aí pela sua participação e, sabe, pensamentos extremamente esclarecedores. Suas considerações finais também. Eu digo que você esqueceu que existem as nossas gloriosas e sofridas Forças Armadas para resolver esse problema. Porque eles têm transportado esses ministros com as suas aeronaves, pilotos que estão sendo afastados da atividade bélica, para transportar esses ministros para lá e para cá, porque eles não podem utilizar as companhias aéreas, não por causa da lei Magnitsky, mas porque a opinião pública não permite que eles transitem mais pelas ruas. Então, cabe a cada um de nós refletirmos sobre isso. Você falou que eles não poderão se deslocar, eles já não se deslocam. As Forças Armadas, a Força Aérea, é que hoje faz esse papel de transporte de autoridades no Brasil. Vamos lá, gente, nós não podemos perder o foco. Muita coisa vai acontecer essa semana. Ainda haverá desdobramentos, eu tenho certeza. Eu espero que a nossa classe empresarial, a nossa classe política, os nossos governadores, como eu já tenho falado aqui outras vezes, as polícias militares no nosso Brasil estão na mão dos governadores. As Forças Armadas, que foram humilhadas ali quando 2 oficiais superiores foram mandados na hora da audiência a trocar de roupa porque não poderiam usar a farda, que é uma atribuição, não, que é uma prerrogativa e obrigação, e eles são militares que estão presos ilegalmente, com prisões preventivas, essas que foram citadas pelo secretário de Tesouro, ilegalmente, porque são oficiais do serviço ativo. E sabe a nossa audiência que quando você está preso dentro de um quartel, você tem que estar fardado, você não pode usar roupa civil. Aí na hora de você depor, aquele juiz auxiliar, com aquela expressão cínica, dizendo, não, pede emprestado, troca de roupa. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, daqui a pouco, Paulo, até os pilotos da FAB vão ter dificuldade de transportar esses senhores, viu? Então, esse momento que nós estamos vivendo, do poder político e daqueles que realmente têm a capacidade de dizer e de dar um basta, está se avizinhando. Eu espero que o nosso poder político consiga resolver isso para que a gente não tenha o constrangimento de uma desobediência ou de uma desobediência civil que deixe um ministro da Suprema Corte assinando, como nós já falamos lá, né, que aconteceu com o Renan Calheiros no passado e com outros parlamentares mais mafrudos, né, que chegavam e diziam, não, aqui dentro essa sua polícia não manda nada. Eu espero que a gente não chegue a isso, Paulo.
Olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu acho que nem aviões da Força Aérea, das Forças Armadas, eles vão conseguir voar, porque os aviões não estão levantando por falta de combustível. Não tem dinheiro para pagar os combustíveis e, como você disse, os melhores pilotos estão deixando a corporação. É uma pena, estão acabando com as Forças Armadas e esse era um projeto da esquerda lá de trás, desde o primeiro momento. Você lembra quando o Lula assumiu, depois no segundo mandato se falava isso também, depois veio a Dilma. Dilma queria acabar com tudo. Dilma queria acabar com tudo. Eu não vou nem citar o nome do general que ela mandou sair de dentro do elevador para ela entrar. O Gerson deve saber disso. Mas vamos, numa outra ocasião, a gente vai falar. Os caras queriam destruir as Forças Armadas e agora precisam delas e não tem. Gente, muitíssimo obrigado por vocês mais uma vez. Olha, e eu chamo a qualquer momento porque o desdobramento disso promete ser grande. Obrigado mais uma vez. O Gerson, que estava aí, fora de batalha, estava em outros compromissos, a gente convocou ele na urgência, eu agradeço a nossa audiência também, o Marcília, que também tinha outros compromissos, ficou com a gente até agora, muitíssimo obrigado para vocês, um forte abraço e até a próxima. Gente, a gente não pode deixar de falar disso aqui, tá? Enquanto esse clima todo, está cheirando mal, nós temos aqui um cheiro muito bom e você pode ajudar o nosso canal. Ajudar o nosso canal a trazer informação verdadeira como essa que você está vendo. Nós não recebemos dinheiro de governo. Nós não recebemos propagandas de governo. O que nós recebemos são os apoios, ou o apoio dos nossos apoiadores como vocês, os nossos net espectadores. E esse aqui é um apoiador nosso. Quando você adquire esse produto, você está ajudando o nosso canal. Então, se você quiser que canais como esse, como o nosso, permaneçam, ajude os apoiadores, adquirindo os produtos que são apresentados. Nesse caso aqui, o perfume, que é sensacional. Não é só porque está aqui conosco, não. Ele é verdadeiramente sensacional. É o Etché, Uma Noite em Sevilha. E como é que você faz para adquirir? Apenas acessando o site que aparece agora na sua tela. etchelojavirtual.com. Vai lá, entre, o preço tá bom, tá muito acessível e você ajuda o nosso canal. Gente, muito obrigado, o programa de hoje é especial, muito obrigado por ter ficado por aqui. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, nós estamos de volta com muito mais informações a partir do meio-dia, ao vivo e a cores. Olha, um beijão a todos e até amanhã. Tchau.